Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sermão dominical. Hoje, dia 27 de janeiro do 10º ano do Cheonilguk, 27 de fevereiro de 2022. Vamos preparar o ambiente para receber as palavras do sermão com alguns cânticos sagrados. O Senhor chegou, o Senhor chegou, Ele veio do país de Deus com alvorada brilhante, é nosso líder e mestre, cheio da luz do Pai. Sua palavra conduz todos os homens a Deus. Ouça, ó terra, e aceita o Senhor, com amor vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor chegou, o Senhor chegou, Ele chegou para a terra dos puros, jovens de grande esplendor. É nosso Rei e Senhor, caminho para o Pai, destruindo o mal, construindo o céu. Ouça, ó terra, e aceita o Senhor,
Vamos agora fazer a saudação aos verdadeiros pais. 천진 참부모님께 경배. Parou. Vamos recitar todos juntos o juramento da família número 5. Primeiro em coreano. 가정맹세 5. 천일국 주인 우리 가정은 참사람을 중심하고 매일 주체적 천산세계와 대산적 지산세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. Juramento da família, item 5. Nossa família, como dono do Cheonilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura lutar diariamente por maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Vamos agora assistir às notícias globais Hyojeon e logo em seguida vamos entoar o hino do Cheonilguk. Olá, bem-vindos novamente às notícias globais de Hyojeon. Mantendo e nutrindo o espírito que levou ao sucesso da Cúpula Mundial pela Paz na Península Coreana e compartilhando o anseio dos verdadeiros pais, vamos renovar nossos esforços para o desenvolvimento da providência. Esta semana, além das notícias das missões, compartilhamos com vocês a reunião especial que a verdadeira mãe realizou com os líderes do Cheonilguk. Vamos ao relatório. A reunião especial da verdadeira mãe com os líderes do Cheonilguk aconteceu na sede do Cheonjeonggung, cumprindo com os protocolos do Covid-19. Ao entrar após sua vitória em toda a agenda da Cúpula Mundial, recebeu por parte dos líderes um buquê de flores. O reverendo Tokuno Eiji, presidente do Cheonwon do Japão, parabenizou a verdadeira mãe e esteve a cargo da oração de abertura, seguido dos relatórios e impressões gerais dos líderes sobre a cúpula. O comum denominador das impressões foi a gratidão a Deus e aos verdadeiros pais por haver podido superar os inumeráveis inconvenientes que implicou ter a presença de tantos líderes de nível mundial em meio às dificuldades que apresenta a pandemia do coronavírus. A verdadeira mãe instou os líderes a atuar com a valentia e confiança que se necessita e que está simbolizada neste ano do tigre. 하늘 부모님 앞에는 인류 한 가족, 한 형제라 했으니 먼저 하늘 부모님을 모시는 나라가 형님이야. 그래서 강하게 나가야 돼, 강하게. 하늘이 우리에게 주신 마지막 기회야. 이걸 놓치면 안 된다고. 그러나 그들이 이제 참 부모를 어느 나라가 먼저 받아들이냐에 따라서 형님 동생 나라가 정해지는 거야. 천일국 천인성전이 세계 우주의 본부가 되는 거야. 알겠어? 모든 종교는 종점에 왔으니 다 내려라 했잖아. 내려서는 부모를 찾아야 돼. 부모를 만나야 돼. 부모의 축복을 받아야 돼. 그 길만이 사는 길이야. 영생의 길이야. 알겠어요? 이걸 강하게 말해요. 간단한 원리를 이제 정신 차리자 하는 얘기야. 알겠어요? 여러분 모두가 다 건강 관리를 잘하고 건강해서 지상에 하늘 부모님을 모시고 사는 천국 생활을 다 함께 같이 하자. Comprometidos a ser fortes e valentes como os verdadeiros pais, os líderes exclamaram sua resolução ao grito de Okmansei e retornaram aos seus lugares de missão.
Benin foi realizado a entrada de 8 novos casais Chombo, incluindo um casal da segunda geração e o atual prefeito de Saqueté e sua esposa. Cada um dos casais assumiu um novo compromisso de honrar o significado de serem tesouros do céu. O prefeito de Saqueté manifestou que colocará sua experiência a serviço da providência e compartilhará com outros prefeitos o caminho de serem famílias abençoadas em primeiro lugar, e então famílias Chombo. A Associação das Famílias do Brasil conduziu seu 10º seminário de 7 dias do princípio divino para convidados do testemunho interessados na bênção cósmica, a celebrar em abril. Com um coração de amor filial pela verdadeira mãe, as famílias Chombo se esforçam para ofertar os melhores resultados, se utilizando desta ferramenta do seminário de 7 dias. No Zimbábue, a Associação das Famílias organizou um seminário de 7 dias do princípio divino para jovens da comunidade. O Departamento das Famílias da África, no marco de uma mobilização de 40 dias para a bênção em abril, iniciou programas educativos para os candidatos e interessados. Os jovens manifestaram haver aprendido um conteúdo valioso, uma verdade que nunca antes haviam escutado, e aceitaram os verdadeiros pais como sua condição de filhos unigênitos de Deus. Os 19 participantes, ávidos de estudar em profundidade, já se comprometeram a participar de um seminário de 21 dias. A UPF da Nova Zelândia comemorou a Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, promulgada pelas Nações Unidas. O evento, cujo tema foi criar uma cultura de cooperação entre pessoas de fé, encontrar a virtude no outro, participaram 45 embaixadores da paz e representantes das religiões anglicana, hinduísmo, islã, budismo, sigismo e da igreja Ratana. O ato fortaleceu as alianças e expandiu o fundamento de membros associados, que compartilham a visão dos verdadeiros pais. De 18 a 20 de fevereiro, a UPF da Costa do Marfim organizou sua 8ª cúpula regional sobre o tema Paz, Interdependência e Desenvolvimento Local. As cúpulas regionais se organizam como prelúdio da grande cúpula internacional sobre a paz e desenvolvimento, que se espera celebrar na Costa do Marfim. A Conferência do Clero do Pacífico conduziu uma campanha chamada O Amor Verdadeiro em Ação, projeto Juntos por Tonga, após a explosão do vulcão e o tsunami que castigaram o Tonga no dia 15 de janeiro. O propósito é brindar ajuda humanitária e transmitir aos necessitados o amor da verdadeira mãe. 500 pessoas do Japão, Coreia e Estados Unidos, de toda a Ásia-Pacífico, oraram online pela pronta recuperação do reino de Tonga. Com este projeto, o amor verdadeiro colocado em ação tem como objetivo, além do socorro imediato, um plano a larga escala para reconstruir as escolas e as zonas necessitadas junto com o governo nacional. Os jovens africanos celebraram o festival One Korea, One World Initiatives para contribuir com a visão da Coreia Celestial unificada. As iniciativas consistem em vigílias de oração, seminários de um dia e no festival programas que conscientizam sobre a situação atual da divisão e conteúdos que enfatizam a importância da Coreia Celestial unificada. O presidente internacional do ASP, Koji Matsuda, agradeceu e animou os esforços dos jovens para a visão de uma Coreia. As reuniões de oração, seminários, festivais e a difusão do significado providencial da reunificação continuarão ao largo de todo o ano. O grupo de jovens YSP da Costa do Marfim celebrou sua primeira entrega de medalha de herói juvenil. Esta medalha se entrega a jovens dedicados para as atividades no marco das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
As medalhas foram entregues a um doutor de medicina e ao chefe da equipe de planejamento do ASP. Mediante este evento, o grupo ASP da Costa do Marfim estimula a atividade juvenil em benefício da comunidade. No Peru, se celebrou durante 10 dias a 4ª Convenção Nacional do CARP, com a participação de 45 dirigentes e membros associados. Durante este período, se estudou em profundidade o curso dos verdadeiros pais e o princípio divino. 11 novos participantes decidiram atender aos verdadeiros pais e formar parte do movimento das famílias verdadeiras. O Grupo CARP do Paraguai conduziu seu primeiro seminário de 7 dias do Princípio Divino de 2022. Até agora, os seminários só haviam sido conduzidos online por causa da pandemia do Covid-19. Mesmo com um calor de 46 graus, os participantes puderam experimentar o coração de Deus e dos verdadeiros pais, estudando além do amor puro e recebendo guia sobre a vida de fé. O grupo ASP da Ásia Pacífico 2 celebrou o concurso Synergy sob o tema Ação Juvenil pela Paz e o Desenvolvimento Sustentável, em ocasião do Dia Mundial da Educação promulgada pelas Nações Unidas. Se destacaram a senhora Vaitoifaga Apelo, defensora da saúde mental de Samoa, junto com 6 concursantes do Sudeste Asiático, seguida pelo Sr. Miguel Manipon, das Filipinas, e pelo Sr. Thomas Tel, da Malásia. O talento dos membros do ASP ficou patente em suas destacadas atuações nas colaborações com outras filiais do ASP da região. O evento da região da Ásia Pacífico 2 foi transmitido ao vivo pelo Facebook. Na República Dominicana se conduziu exitosamente a Assembleia Geral Ordinária de membros da Federação das Famílias. Os 120 participantes compartilharam estratégias e relatórios das organizações providenciais da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. O reverendo Kono deu as palavras de boas-vindas e alentou a congregação a cumprir suas responsabilidades e chegar a ser a primeira nação modelo do Cheongguk. Os membros se comprometeram a dar o melhor de si para restaurar a nação e ofertar seu amor filial a Deus e aos verdadeiros pais. O Departamento das Famílias Abençoadas da África realizou online um seminário para os colaboradores do Noivado para a Bênção. O tema do seminário, explicado pela senhora Jane Thoresen, coordenadora do Grupo de Apoio da Europa, aludiu ao papel e à capacitação dos colaboradores para a bênção da segunda geração. Em todo o continente se unem as orações para o êxito da bênção da segunda geração das famílias abençoadas. A Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais da América do Sul celebrou um sermão dominical do lançamento da atividade regional do 10º ano do Cheongguk. Cerca de 1.150 membros das famílias abençoadas e líderes assistiram a este sermão dominical conjunto, celebrado online com o objetivo de redobrar a determinação de todos os membros da região e unir-se à verdadeira mãe na realização de uma Coreia e um mundo unido sob Deus. O Dr. Yang Chang-shik, presidente do Cheon-il-won, brindou palavras de alento e o reverendo Shin Dong-mo compartilhou um relatório da cúpula seguido de um relatório do presidente regional do ASP. O presidente regional Kim Dong-woo esteve a cargo do sermão que determinou a todos os membros da região a protagonizarem um novo começo. Na igreja familiar de Gyeongju se levou a cabo o ato de posse do reverendo Che Soo-gyeon como diretor do grande distrito de Daegu. Participaram 100 pastores, famílias abençoadas e embaixadores da paz VIP, com a presença do presidente subregional Park Yong-bae.
embaixadores da paz deram discursos congratulatórios, no qual se destacaram a atividade interreligiosa do reverendo Che. Em seu discurso de posse, o reverendo Che explicou sua resolução para alcançar a atividade interreligiosa no grande distrito que agora está a seu cargo. HUWP são as siglas da nossa instituição encarregada na Coreia da educação do princípio divino e, comemorando o aniversário dos verdadeiros pais, celebrou um concurso de conferências para a segunda e a terceira geração. Em seu discurso de abertura, a secretária-geral Kim Jong-yeon enfatizou que a educação no princípio divino é a base de toda a educação. Brindaram palavras alusivas o reverendo Jin Tae-ju, presidente da sub-região 1, e o Dr. Yang Chang-sik, que compartilhou as emoções sentidas na primeira vez que escutou o princípio divino. Então, foi dado início ao concurso de 10 aspirantes que alcançaram chegar à etapa final. O primeiro prêmio foi para o estudante Kim Il-jong, que discursou sobre o curso de Moisés, seguido por Kim Guan-soo, e a terceira colocação foi compartilhada por Kim Hwan-mi e Kim Bon-mi. Se iniciou este 10º ano do Cheongguk, estabelecendo um novo começo em direção a uma Coreia e um mundo unido sob Deus, com a realização da Cúpula da Paz na Península Coreana. Nessa situação de conflito que preocupam e atraem a atenção do mundo, a verdadeira mãe dá ênfase em superar os egoísmos nacionalistas e dar assistência a Deus como nossos pais celestiais. Como protagonistas desta época, devemos orar para que o mundo siga o curso que Deus espera. Por hoje é só. Obrigado por nos acompanhar e desejamos a vocês uma boa semana.
Gostaria que todos pudessem me acompanhar à oração introdutória. Queridos e amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, da terra e da humanidade, nessa manhã de domingo nos reunimos aqui para atender o sermão dominical, irmãos e irmãs do Brasil inteiro, e nessa nova semana que estamos iniciando, nós queremos realmente atender esse primeiro momento para receber as suas palavras, que o orador dessa manhã seja inspirado por vós, que será o pastor Odair, e assim, recebendo esse conteúdo, Pai amado, que o Senhor deseja, possamos iniciar essa semana com grande determinação, entusiasmo, Pai Celestiais, para o cumprimento da sua vontade. Muitíssimo obrigado. Por favor, convidamos a sua presença, que essas palavras possam tocar o coração de cada um dos irmãos aqui presentes. E assim, Pai amado, possamos experimentar seu coração através desse conteúdo. Muitíssimo obrigado. Gostaria de relatar essa oração. Em meu nome, Rungan Gonçalves, como família abençoada central, Ádio. Agora vamos receber, com uma calorosa salva de palmas, o pastor Odair de Almeida para as palavras do sermão dominical. Bom dia, irmãos e irmãs. É mais uma manhã de domingo em que nós nos encontramos aqui para o nosso sermão dominical. Então, sejam todos bem-vindos, ao sermão dominical do dia de hoje, Nós estamos avançando e chegando ao final do mês de fevereiro de 2022 e logo já é o mês 3, Então a gente percebe que o ano está realmente avançando e nós temos que também acompanhar e poder acelerar e, na verdade, tentar passar um pouquinho adiante do tempo para que o tempo não nos ganhe. Então, preciosos irmãos e irmãs, eu quero iniciar o sermão de hoje lendo as palavras no princípio divino. Eu trouxe esta palavra do princípio divino hoje, Então, lá no princípio divino está dizendo assim: a providência da restauração no estágio de aperfeiçoamento. No segundo advento, o Messias trará a nova verdade, através da qual cumprirá as promessas do Antigo e do Novo Testamento. O completo testamento vem para cumprir as promessas do Antigo e do Novo Testamento. Esta verdade pode ser chamada de completo testamento. Acreditando nessa verdade, as pessoas servirão e atenderão ao Senhor na terra. Como? Acreditando nesta verdade, as pessoas servirão e atenderão ao Senhor na terra, ao Messias, aos verdadeiros pais, para que possa cumprir suas responsabilidades na providência e serem justificadas perante Deus. Então, quando todas as pessoas, porque os verdadeiros pais, a nova verdade, vêm para todas as pessoas, para toda a humanidade. Então, quando as pessoas elas encontram com o Messias, com a nova verdade, elas devem cumprir a sua responsabilidade dentro da providência e serem justificadas perante Deus. Então, aquela passagem no livro de Romanos, quando diz, aos que chamou, a estes predestinou. Aos que predestinou, justificou. Então veja que é o homem que, ao encontrar com o Messias a nova verdade, ele tem que cumprir sua responsabilidade dentro da providência, para que assim ele possa justificar perante Deus. Agora, quando nós justificamos, o que o versículo bíblico diz para nós? Que nós seremos glorificados quando justificamos perante Deus. Portanto, essa era a chamada deidade de justificação pela assistência. Então, nós estamos numa época, a época do Messias, totalmente diferente. Então, nós vamos pegar
há 2000 anos atrás, que ali era pela fé. Agora não, é pela assistência. Então, ao ser chamado nessa idade, né, nós temos que justificar, e essa justificação é pela assistência. Então, quando nós encontramos com os verdadeiros pais, o filho e a filha unigênita, devemos acreditar, servir, dedicando-se à obra dos verdadeiros pais, a obra messiânica. E aí os verdadeiros pais já nos legou tantas vitórias, tantos legados, e uma delas é o nosso Messias tribal celestial. As pessoas dessa era serão completamente ressuscitadas espiritualmente, fisicamente, tornando-se espírito divino e viverão no reino dos céus na terra. Então, esse reino dos céus, nós precisamos construir. O nosso Igreja no Lar Chombo. Já construímos como famílias abençoadas, né? Porque eu acredito que essa família abençoada vive um verdadeiro céu nos seus lares e agora vai expandir esse reino dos céus para toda a terra. Quando elas deixarem seus corpos físicos, entrarão e habitarão no reino dos céus, que é o nível de espírito divino do mundo espiritual. Então nós estamos na era da assistência. Assistir a Deus e aos verdadeiros pais, centralizado no coração dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Então nós precisamos, nesta era, justificar pela assistência. E então, o que está sendo pedido para nós? Que todos nós nos tornamos família Chombo e realmente desça do trem e vamos para o campo de atividade, dando assistência aos pais celestiais e verdadeiros pais. Então, diante dos verdadeiros pais substanciais, eu devo ter um único caminho de dedicar toda a minha sinceridade dentro da providência perante os pais celestiais e os verdadeiros pais. Eu devo ter uma vida, toda a minha vida, se eu viver 100 anos, é 100 anos de dedicação sincera perante os pais celestiais e os verdadeiros pais. E eu devo ter uma única atitude de piedade filial, e tudo isso centralizado nos verdadeiros pais e nos pais celestiais. Não parando, né? Às vezes, quando nós andamos numa rodovia ou alguma BR, rodovia, né? Está escrito assim: nunca pare na pista. Então, o nosso caminho de nunca parar, sempre marchar adiante, com a mesma determinação e convicção, todos os dias, de ter um único caminho, uma única vida de sinceridade e essa atitude de piedade filial perante os pais celestiais e os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. A importância do nosso testemunho é que nós salvamos as pessoas, nós salvamos a vida delas, passamos a palavra de Deus, salvamos o filho de Deus, mas nós nos tornamos pais espirituais. E esses pais espirituais, eles têm grande importância. Então, o Senhor que deve vir, né? Os verdadeiros pais, novamente, a Terra precisa restaurar a posição de pais espirituais,
Por que há necessidade de pais espirituais? Então, após os verdadeiros pais, restaurou essa posição dos pais espirituais. E nós, né, precisamos de pais espirituais. Então, as pessoas, elas encontram o princípio divino, elas encontram com os verdadeiros pais, com a nova verdade, e começa a sua restauração, porque um pai espiritual deu testemunho. Então, precisamos de pai espiritual, porque aconteceu a queda. Então, os pais espirituais ensinam sobre o amor centrado no mundo espiritual. Os direitos de propriedade no mundo espiritual são determinados através do testemunho. Seus direitos de propriedade no mundo espiritual serão determinados pelo número de cidadãos que trouxeram consigo para o reino dos céus. Senhoras e senhores, preciosos irmãos e irmãs, o direito de propriedade no mundo espiritual é determinado através do testemunho. Então, se eu não testemunhar, pode ser que não terá propriedade no mundo espiritual. Seus direitos de propriedade no mundo espiritual é determinado de acordo com a quantidade de filhos espirituais, de cidadãos do reino dos céus que você trouxe consigo. E aí? Não posso ficar parado diante disso. Eles serão seus bens eternos. Agora chegou o tempo para computar isto. Agora chegou o tempo para nós contabilizar, computar, somar o quanto filhos espirituais nós temos. E devemos sair agora para as ruas, de casa em casa, de vila em vila, e encontrar as pessoas, os cidadãos, que nós vamos levar conosco para o reino dos céus. Muito importante e muito precioso, palavra dos verdadeiros pais. A importância dos filhos espirituais. Por quê? Porque esses filhos espirituais nos ajudam no nosso aperfeiçoamento. Então, uma vez que tenha entrado no mundo espiritual, qual maior for o coração de vocês? E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, esse coração, ele precisa alargar, ele precisa crescer, né? A quantidade, a minha capacidade de amar tem que ser aqui na terra. Mas pessoas se colocam em fila para entrar nele. Então, pessoas podem se colocar em filas para entrar em nossos corações. Uma pessoa assim é que será respeitada no mundo espiritual. Então, preciosos irmãos e irmãs, ame mais pessoas, ok? Se milhares ou dezenas de milhares de pessoas se aglutinarem ao redor desta pessoa. Você imagina que uma pessoa tem milhares de pessoas que estão ao redor dela, desejando poder viver junto com ela. Tal pessoa seria excessivamente abastada com extensas propriedades. Que tipo de pessoa será rica no outro mundo? Os que investem pelo bem do amor serão as pessoas opulentas. Dar testemunho significa colher bens, bem de amor. Vamos até eles com um coração de amar os pais, mãe deles, mais do que a eles faz. E trazer de volta todas as bênçãos relacionadas com o amor. Dar testemunho é bênção,
bênção de amor. Então, se nós investir mais amor do que os filhos estão investindo nos pais, os pais estão investindo nos filhos, nós com certeza vamos ganhar filhos espirituais. Então, o segredo é a nossa capacidade de amar. Também o verdadeiro Pai disse: uma luz somente se acende quando uma corrente de transmissão através de postes elétricos. Tem que haver esta conexão para ela se manter acesa. Assim, ame seus filhos espirituais e faça pelos seus pais espirituais. Então, essa conexão nossa com os verdadeiros pais, com a providência, com a nossa figura central, e de pai para filho espiritual, de filho espiritual para pai, todo mundo estará bem acolhido, todo mundo estará bem amado, todos estão conectados, todos estão numa cobertura espiritual e estão também dando cobertura. Então, nesse sentido, nós estamos dando proteção e recebendo proteção, estamos dando amor e recebendo amor. Os pais espirituais são pais do mundo celestial. O Senhor já é pai espiritual, a senhora já é mãe espiritual, então já é pai do mundo celestial. Vamos trazer nossos filhos espirituais. Quero ler mais trecho do Chon Song-yeon. Quando vocês recuperarem a partir do mundo satânico muitos filhos e filhas que Deus possa amar, este é o maior presente que poderão obter no curso da restauração. Qual o maior presente nós podemos obter? É aqui, tirar pessoas do mundo satânico para se tornar filhos e filhas de Deus. E aí, essas pessoas tornando nossos filhos espirituais. Tá? Então, esse é o maior presente, disse os verdadeiros pais, que nós podemos obter. Mesmo que tenha servido como líderes estaduais, se não tiverem filhos espirituais, irão para o mundo espiritual como uma lata vazia nas mãos. Então eu vou para o mundo espiritual, mas não tenho filhos espirituais. Diz o verdadeiro Pai, a sua lata está vazia. Porque não terão sequer uma só pessoa junto a você. O reino dos céus celestial, é um mundo infinito que requer pontes conectadas através do coração de amor. A verdadeira ela tem falado que nós devemos tornar-nos imãs. Esta palavra também o verdadeiro Pai deixou no Chon Song-yeon. Então, nos tornar imãs, pontes que vai ligar, que vai conectar as pessoas através do coração, conectá-las a Deus. Assim, qual mais as pessoas que vocês derem testemunho, sejam espalhadas pelo mundo, mais extensamente serão capazes de atuarem no mundo espiritual. Então, o Pai está dizendo, se seus filhos estão em vários lugares do mundo, então a sua extensão também é maior no mundo espiritual. Todos estarão esperando por poderem se ligar a você. Então, preciosos irmãos e irmãs, tem muitas pessoas justas, muitas pessoas preparadas na sociedade, que elas só estão esperando nós chegarmos lá para que elas possam nos conectar a nós e nós possamos conectá-las aos verdadeiros pais, ao princípio e aos pais celestiais. As relações que serão capazes de solucionar no céu, devido a terem sido capazes de fazer o mesmo na terra. Irão criar uma vasta base de atividade quando forem para o mundo espiritual. Assim, a esfera de atividade pode ser espalhada para todo o mundo espiritual baseado-se neste padrão. Precisamos, portanto,
recuperar os cidadãos do reino dos céus. Eles que serão nossos bens lá. Então, nossos bens os cidadãos que nós restauramos, que nós recuperamos. Temos que rapidamente digerir toda a humanidade no mundo. Estamos abrindo o caminho da restauração por indenização. Compreenda o qual tremendo é o dar testemunho. Isto é, portanto, uma questão de quantas pessoas vocês trouxeram para ser registrada na dimensão da vida eterna. Que palavras, né? Que direção nós temos, né? Dos verdadeiros pais nesta manhã. Então vamos fazer destas próximas semanas, né? Que está se iniciando uma semana onde nós podemos com orgulho dizer, sim, eu dei testemunho. Eu falei da palavra, né, dos verdadeiros pais. Então nós temos que gerar frutos, né? O verdadeiro pai, ele diz, no caminho para Jerusalém, Jesus foi rumo a uma figueira para ver se ela tinha fruto. Então vou ler a passagem para a gente poder entender. Mateus 21, 18 e 19. E de manhã Jesus teve fome, e avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, quando ele percebeu que ela não tinha fruto, ele amaldiçoou. E ela então murchou e morreu. Então nós temos que ser as figueiras, as árvores que realmente dá fruto, não só folha. É exatamente assim que será. Logo, o número de famílias abençoadas que vocês criarem será a colheita que terão. Vocês necessitam de famílias, centenas delas, diz o verdadeiro pai John Song-Yeon, que nós temos que produzir as famílias abençoadas, né? Não ser uma figueira que só tem folha. Nós vamos precisar delas, de centenas delas, diz o verdadeiro pai. Do ponto de vista do princípio, precisa de 430 famílias. Vocês poderão deixar para seus descendentes um fundamento pelos quais eles se orgulharão de vocês. Por isso é que necessita de resultados reais que possa ser legado como tradições. Não poderão pensar em desistir do caminho da vontade de Deus, mesmo que não gostem de tal caminho. Preciosos irmãos e irmãs, eu estou aqui lendo essas palavras e já vendo também o verdadeiro pai falando isso, dando um sermão, dizendo essas palavras, palavras vivas dos verdadeiros pais, então dando essa direção para nós, que nós temos então que conseguir nossos filhos espirituais, e para isso é necessário dar testemunho. O verdadeiro pai perguntou, vocês têm filhos espirituais? Quem deve dar nascimento a esses filhos espirituais? Vocês devem absolutamente ter 3 filhos espirituais. Vocês devem educar 3 discípulos, assim como Pedro, João e Tiago, diz o verdadeiro pai. Então, preciosos irmãos e irmãs, nós devemos começar primeiro por 3, né? E assim aumentar, né? Então, o verdadeiro pai ele fala da importância dos 3 primeiros filhos espirituais. Ele disse, os 3 filhos espirituais representam 3 arcanjos. 3 filhos espirituais formam o fundamento de 3 anjos unidos. Os 3 filhos espirituais simbolizam os 3 períodos de Adão, Noé e Abraão. Os 3 filhos espirituais formam um fundamento unificado. Os 3 filhos espirituais são sua proteção. Então, eu penso que ter esses filhos espirituais é como nós criarmos um fundamento
ao nosso redor. É como nós criarmos uma proteção para nós, né? Diz o verdadeiro Pai que os 3 filhos espirituais são sua proteção. Quem não tem 3 filhos espirituais? Então fica difícil, porque os 3 filhos espirituais é para receber a bênção, os 3 filhos espirituais me permite ser restaurado, com os 3 filhos espirituais eu posso me colocar no fundamento da unidade dos 3 anjos, com os 3 filhos espirituais eu faço a condição de indenização. Então, se eu não tenho, logo eu não tenho esse fundamento. Percebe? Porque nós, agora, realmente temos que dar testemunho. Preciosos irmãos e irmãs, agora nós estamos vendo, né? Vários focos de mutirões de testemunho. Então, aqui no Distrito 1, as missões estão se organizando, juntando os irmãos e irmãs para saírem para dar testemunho. Aproveite esta onda, aproveite e vá junto, para que o Senhor e a Senhora possam conseguir seus filhos espirituais. Obtemos a qualificação através de restaurar 3 filhos espirituais, como esse fundamento vitorioso. Ao restaurar 3 filhos espirituais, estamos restaurando espiritualmente 3 gerações do arcanjo. Também torna-se uma condição absoluta para decidir a posição paternal. Torna-se uma condição absoluta para trazer os 3 filhos para a posição de vitória completa. Sem cumprir isso, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então, preciosos irmãos e irmãs, esta é uma condição que realmente nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir. Eu trouxe um versículo aqui de 1 Coríntios 15, 58. Sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então vamos ser constantes no testemunho, vamos ser constantes na providência. Nada do que nós estamos fazendo é em vão. Preciosos irmãos e irmãs, nós semeamos a semente e um dia vamos fazer a colheita. Não é querer colher sem não semear. É preciso semear. A lei da semeadura. Então, preciosos irmãos e irmãs, centrado nesses 3 filhos espirituais, o verdadeiro Pai diz: vocês podem educar 12 discípulos, vocês devem educar 43 seguidores, vocês devem subir para o maior número de seguidores, vocês devem fazer isto centrado em sua tribo. Então, são as etapas que nós veio trilhando e agora já temos que ganhar os 43. Educar 43, Mateus 6:20, mas acumuleis para vocês tesouros no céu. Aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. Então, se o nosso tesouro está focado no que o verdadeiro Pai diz, que será o nosso maior tesouro no mundo espiritual, os filhos espirituais, então aí está o nosso coração. Agora, se a mente e o coração ainda está desfocado, então esse precisa voltar e conectar-se com a direção, com o padrão original que mostrou os verdadeiros pais. Mas o nosso tesouro é no mundo espiritual, no reino dos céus. Para testemunhar é preciso comunicar. Veja, preciosos irmãos e irmãs, que a comunicação é muito importante. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele no princípio estava com Deus. Então, o Verbo, a palavra, né? Precisa comunicar, precisa ter a palavra, e Deus está vivo na sua palavra, né? Então nós precisamos comunicar. Marcos 16:15, vão pelo mundo todo, pregue a palavra de Deus a todas as pessoas. Então nós precisamos comunicar para dar testemunho. Atos 13:47, eu fiz de vocês luz
para os gentis, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Então, nós já fomos feitos, luz, irmãos e irmãs conhecedores da nova verdade, do princípio divino, para levar essa palavra de salvação aos confins da terra, a todas as nações, a todas as pessoas. Mateus 5,14, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, então vamos cumprir a nossa responsabilidade. A fé vem por ouvir a palavra. Não tem como as pessoas despertar uma fé se elas nem ouviram a palavra, nem ouviram o princípio divino. E como ouvirão? Para ouvir, tem que ter aqueles que preguem, aqueles que levem a palavra. Quero dizer para os irmãos e irmãs que Deus conduz a providência através da palavra, embora os seres humanos tenham sido criados pela palavra, mas como o princípio divino está dizendo, devido à queda, eles não puderam realizar a finalidade da criação porque não cumpriu a sua responsabilidade em obedecer à palavra. Assim, a fim de cumprir a finalidade da palavra, Deus tem operado sua providência da restauração através do estabelecimento de condições externas de obediência à palavra. Finalmente, a história providencial de Deus. Então, Deus envia o Cristo, que é a encarnação da palavra, e completa a providência da salvação com base na palavra. Então, eu quero dizer para os irmãos e irmãs que Deus, quando Ele criou, Ele comunicou através da palavra. Ele disse, haja luz, haja expansões por meio das águas, façamos a separação, ajuntamento das águas, produz-se a terra. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que haja seres vivos. Então, Deus, Ele criou a partir da palavra, do verbo, através da palavra. E para o homem se aperfeiçoar, Deus deu o quê? A palavra. Então, Deus vai falar para Adão e Eva, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se comer, morrerá. Então, Deus criou pela palavra, buscou aperfeiçoar o homem, dando palavra, dando responsabilidade. Agora, quando nós olhamos para a queda, ela ocorreu porque o homem abandonou a palavra de Deus e escutou a palavra do arcanjo. Então veja que Deus comunicou para criar, comunicou para o homem se aperfeiçoar, mas Satanás comunicou para o homem cair. Então a serpente disse à mulher, não, porque se você comer, os teus olhos vão abrir, você vai ser igual a Deus. Então, a queda ocorreu por não obedecer a palavra de Deus, mas escutou a palavra do arcanjo. E a restauração? Eu acho que esta é uma regra. Deus criou pela palavra, a queda pela palavra, e a restauração também vai ser pela palavra. Então, João 5, 24, quem ouve a palavra de Deus tem vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Nem só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. E o princípio divino diz, a providência da restauração, quando as pessoas se relacionam com Deus através da palavra, a providência da restauração é quando permanece firme seguindo a palavra de Deus. Deus criou pela palavra, procurou restaurar, aperfeiçoar o homem pela palavra, o homem caiu, porque não observou a palavra de Deus, mas escutou a palavra do arcanjo, e a restauração então é pela palavra. Agora, se nós se cala, se nós não comunicamos, não temos filho espiritual, não restauramos ninguém.
Deus, então, não tem como salvar o homem. Então, nós precisamos comunicar. Então, nós precisamos aprender mais desta arte da comunicação, que é justamente passar a palavra de Deus. Agora, é claro que essa palavra de Deus, ela tem que ser passada também, cheia do coração de Deus, do coração dos verdadeiros pais, cheia do amor de Deus e do amor dos verdadeiros pais, para que ela possa, então, restaurar as pessoas. Mas é necessário que nós comunicamos, que nós falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus eleva o caráter e o coração das pessoas, diz o verdadeiro Pai. A palavra de Deus traz bênção. A palavra de Deus é para a construção do reino dos céus. A palavra de Deus traz vida e amor. Então o verdadeiro Pai disse assim: tente ensinar a palavra de Deus depois da meia-noite e até ouvir o cantar do primeiro galo, que é misterioso. Tente ensinar a palavra de Deus quando ouvirem os cães na vizinhança ladrando. Então o verdadeiro Pai diz: ensina a palavra de Deus agora, dia e noite. Porque Ele está mandando ensinar até na madrugada. Preciosos irmãos e irmãs, essas são as novas palavras de verdade que não pode ser encontrada em nenhum lugar nessa terra e nem no mundo espiritual. Saiba que essas palavras são registradas, armazenadas no cofre do tesouro e que não podem ser adquiridas nem por Deus e nem por nenhum ser humano na terra ou no mundo espiritual. Por isso que o verdadeiro Pai diz: descobrir a verdade foi mais difícil do que achar um único grão de areia em todo o oceano. No nosso caso, nós não precisamos descobrir a verdade, porque os verdadeiros pais já trouxeram, está debulhada para nós. Então, quero deixar essas palavras, de hoje, palavra dos verdadeiros pais, para todos os irmãos e irmãs, meditar no dia de hoje e já começar ou dar continuidade ao seu testemunho com muito mais determinação, com muito mais convicção, porque nós sabemos o que nós queremos, realizar para ofertar para os pais celestiais e para os verdadeiros pais. Quero dar um aviso para os irmãos e irmãs, tá? Devido ao aumento dos casos da variante Omicron, da Covid-19 na Coreia, a sede mundial adiou a realização das grandes obras, que ia ser agora em fevereiro, e foi adiado para o mês de abril, para os dias 23 e 24 de abril. Então, todos os registros das inscrições que foram realizadas, até agora, então vai ser mantidas para as grandes obras que vai acontecer em abril. Então, se já fez inscrição, não se preocupe. Tá escrito, tudo guardado. Vai acontecer lá no dia 23 e 24 de abril. E aqueles preciosos irmãos e irmãs que não fizeram a inscrição, aguarde as comunicações, porque vai haver uma possibilidade de inscrição, tá? Quando a sede mundial nos informar que já podemos fazer novas inscrições para este seminário das grandes obras, para esse evento das grandes obras, em abril, aí a gente vai estar avisando para todos os irmãos e irmãs, mas vai se preparando, tá bom? Transmitiremos essas mensagens com o nosso profundo pesar, Claro, ninguém queria que tivesse cancelado, mas houve uma necessidade, por isso, com pesar, a gente está informando a todos os irmãos e irmãs da América Latina que ofertaram suas mais sinceras devoções para se preparar para participar nessas grandes obras especiais. Então, a filial do Chombo, o John Chombo, da América Latina, está informando para nós. Preciosos irmãos e irmãs, então os seminários de um dia está acontecendo
em todas as missões, leve seus convidados, mas também o seminário de 7 dias estão acontecendo toda semana. Até o momento, né, na verdade, o Distrito 1 já levou 44 participantes para o seminário de 7 dias, o Setor 3, 12, o Setor 2, 1, o Setor 3, 11 convidados, o Setor 4 foi 9 e o Setor 5 foi 11, né? Parabéns a todos os preciosos irmãos e irmãs. Vamos avançar, né? Dando o nosso melhor para os pais celestiais e para os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Eu quero dizer para os irmãos que estou orando para que essa semana seja uma melhor semana para os preciosos irmãos e irmãs, que os resultados possam vir a acontecer em nossas vidas, né? É o que desejo para todos os irmãos e irmãs nessa semana. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Dair, por suas preciosas palavras de amor e motivação para cada um de nós. E agora, irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar os avisos e notícias para essa semana. Primeiro aviso: Seminário de 7 dias do Princípio Divino. O próximo seminário de 7 dias será no período dos dias 3 a 9 de março. Vamos fazer o nosso máximo esforço para enviar os nossos convidados para este seminário. Maiores informações no link da inscrição. O segundo aviso é sobre a indicação do noivado internacional da primeira geração. Haverá a segunda indicação de noivado internacional da primeira geração, nos dias 11 e 12 de março, das 19 às 22 horas. Terão apresentações de 2 minutos de perfis de vídeos de candidatos. O último dia da entrega dos vídeos, documentos e inscrição será no dia 6 de março. Por favor, vamos mobilizar para alcançar a meta de 300 jovens para a bênção desse ano, no dia 16 de abril. Terceiro aviso é sobre a convocação dos pais da América do Sul. Todos os pais que têm filhos candidatos para apresentar na convocação dos pais, no dia 28 de fevereiro a 1º de março, precisam se cadastrar nesse site, que segue aqui abaixo, para poder receber o link do Zoom e assim participar. Isso também vale para os líderes, conselheiros de noivado, diretores e staffs do Departamento de Famílias. Quarto aviso: Seminário das Grandes Obras Shojon Chombo. Como é do conhecimento de todos, o Seminário das Grandes Obras de fevereiro foi adiado para o dia 23 de abril desse ano. As inscrições que foram realizadas permanecerão como estão. Mais detalhes sobre a reabertura para as novas inscrições, pagamentos das taxas e data limite da inscrição e pagamento serão informados posteriormente, por isso pedimos para que aguardem essas informações. Bom, muito obrigado, esses seriam os avisos e agora nós vamos para o cântico final. Una mañana deberá
Bom, agora eu gostaria de convidar o pastor Odair para a oração de bênção. Vamos orar. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, hoje, neste dia, Pai amado, em que nós celebramos o nosso sermão dominical, a nossa redeterminação para assim, Pai, nós avançarmos na providência, unidos com os verdadeiros pais, com a verdadeira mãe. Nós oramos pela saúde, pela vida longa da verdadeira mãe. Pais celestiais, nós oramos para que assim todas as famílias abençoadas venham a se tornar famílias Chombo. Nós oramos para que assim, Pai, todas as famílias consigam realizar um fundamento de distribuir 43 livros da autobiografia. Nós oramos para que assim, Pai amado, todas as famílias consigam educar e restaurar 43 casais. Nós oramos, Pai, para que todas as famílias Chombo consigam realizar sua igreja no lar Chombo. Pais celestiais, nós oramos para que nós possamos fortalecer, avançar, criar o fundamento para a restauração nacional. Nós oramos para que assim, Pai amado, todos os eventos a nível mundial que está sendo realizado através dos pais, do Summit, do Think Tank, e assim, Pai celestiais, os eventos continental, os eventos nacional da UPF, da AMPM, do ASPI, Pai celestial, que realmente, Pai, com todas essas atividades, nós venhamos criar os fundamentos e as bases para a restauração nacional. Nós oramos, Pai amado, para que todas as atividades do ASPI, que todos nós possamos apoiar para alcançar 100 mil membros. Pais celestiais, nós queremos, Senhor, nesta manhã, estar orando, Pais celestiais, pelo mundo, para que assim, Senhor, os homens possam colocar vós e vosso amor no coração e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Pais celestiais, nesta manhã, nós queremos estar entregando esta semana, entregando, Pai amado, nosso irmão, que as bênçãos da saúde, da prosperidade e da felicidade caia sobre todos os nossos irmãos e irmãs, a vossa proteção divina, aonde quer que os irmãos estejam, em qualquer parte do mundo, que ele seja, Pai, agraciado com a tua presença e com o teu amor. Pais celestiais, nesta manhã, nós queremos entregar, Pais celestiais, tudo em vossas mãos, debaixo de vossa cobertura, conosco cumprir nossa responsabilidade. Relatamos a nossa oração, assim nosso nome, o de Lima de Almeida, Yolanda Miguel de Lima, que é uma família abençoada, Central Átio. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela sua participação nesse sermão dominical. Desejamos uma ótima semana a todos, que os pais celestiais, os verdadeiros pais, possam abençoar grandemente. Muito obrigado, ótima semana.